Bom, tem um erro que a gente costuma cometer muito facilmente, né? Claro, tem a questão da palavra, né? As palavras, elas às vezes significam uma coisa pra gente e pra outra pessoa ela significa outra coisa. E é claro que as palavras elas têm seus próprios significados, né? Mas, por exemplo, plenitude, a gente tende a imaginar, as pessoas tendem a imaginar que é uma vida, ou um estado, ou uma sensação, uma vivência livre de qualquer problema e de qualquer adversidade. Veja bem, a contingência, né, que é o futuro, que é o futuro incerto, que tu não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, é só você ver, por exemplo, há 5 anos atrás, como você se via, ou ano passado, como você se via, a forma como você pensava, que geralmente não acontece nada disso. Né? E as pessoas pensam que plenitude é isso. A gente tende a achar que plenitude é tu não ter mais problemas, tu não ter mais preocupação. Veja bem, ela não é exatamente isso. Na verdade, é algo bem diferente. É uma sensação, é um estado de ser, é você sentir, independente de onde você está e do que você está fazendo e do que está te acontecendo. Você se sente pleno, ou seja, essa plenitude ela não depende de uma situação de vida, né? Existe a vida e existe a situação de vida. A situação de vida ela vai mudar de pessoa para pessoa e de época em época de cada pessoa, né? É óbvio que tem pessoas com situações de vida muito melhores do que outras, né? E isso é algo de grau, né? De nível. Não existem as pessoas em situações boas e em situações ruins, porque é algo gradual, né? Como começa, onde começa o frio e onde termina o calor. Em que momento, às vezes a pessoa ela tá num relacionamento, mas ela tá num relacionamento ruim, ela não queria estar, ou ela não está em nenhum e queria estar em um, ou ela está morando em um lugar que ela não queria, né? Mas às vezes esse lugar que ela está morando é melhor do que um lugar que outra pessoa em uma situação muito pior que a dela mora. É só você ver, por exemplo, as pessoas que vêm morar no Brasil buscando situações de vida melhor e as pessoas que vão do Brasil morar em outro lugar buscando uma qualidade de vida melhor. Então, a situação de vida, ela varia. Ela independe de qualquer regra. Ela acontece. Agora, a vida é outra coisa. A vida, ela sempre é. A vida, ela sempre acontece. Independente de qualquer situação, a vida está nascendo. Não importa se aquele casal, ele está em péssimas condições, né? Se as condições ali estiverem propícias, biologicamente falando, a vida vai surgir. A vida ela não tem ela não se prende a um determinado, como eu vou dizer, a gente tende a colocar as coisas, né? Isso tem que ser assim, isso tem que ser dessa forma. A vida ela simplesmente acontece. Então é crucial a gente separar a situação de vida da vida. A vida ela acontece, ela não para, né? Se tiver semente, a semente tiver fértil e o solo, ela tiver no solo úmido, ela vai nascer, ela vai germinar. Independente daquele local, se for apenas uma pedra com musgo, apenas uma coisinha assim, a vida ela surge, ela vem, ela acontece. E a gente tende a confundir isso quando a gente diz, a vida tá ruim, a vida tá complicada. A gente está falando da situação de vida, onde a gente se encontra. Você entende como a gente confunde isso facilmente? Então, eu lembro que eu estava conversando com um amigo e eu falava da plenitude. E ele falava da plenitude. E a gente não estava se encaixando ali. Eu dizia algo e ele discordava. Até que eu disse para ele, não, peraí.
A plenitude não é uma vida sem nenhum problema e nenhuma adversidade. A plenitude é um estado de ser, onde a gente consegue se sentir assim. No pior cenário possível, a gente consegue se sentir assim. Tem uma música que o cantor, ele canta aquela guerra que transmite paz, aquela paz que tu sente no cenário da guerra. Quando tu tá numa situação muito adversa, né? Então, conflitos familiares, né, são muito comuns, que tu vê aquela pessoa, ela tá buscando um atrito e buscando um confronto, mas tu tá tranquilo, tu não tá no mesmo. A pessoa, ela tá lá e tu não tá, né? Tu tá pleno, de certa forma. Mas aquele ambiente não tá pleno. E tem uma história que eu gosto muito, que ela fala exatamente sobre isso, que é uma história de um rei, que ele queria que um quadro que representasse a paz. Eu já contei essa história aqui, eu acho. Que ele queria que alguém, pintor ali, conseguisse retratar a paz num quadro. E aí ele pediu para os pintores, e eles foram lá, eles pintaram vales, colinas, cachoeiras, rios, tudo pacífico, né? Paz. Mas ele não gostou, não se convenceu, até que foi um lá e pintou uma tempestade. Pô, como assim uma tempestade, né? E aí, lá no meio da tempestade, numa árvore, lá num poste, tava um passarinho. O passarinho estava bem tranquilo. Ele estava bem tranquilo. A paz, ela não é algo que existe no mundo. Ela é algo que a gente só pode sentir dentro. Todas as coisas que a gente sente, a paz, ela é um sentimento. Eu sei que isso é contraintuitivo, né? Alguém poderia citar os países do Oriente Médio que estão sempre em guerra, né? Como alguém lá naquela situação ela pode sentir paz. Mas veja bem, toda paz que a gente sente dentro, a gente não sente nada fora. É óbvio que o ambiente ele afeta a forma como a gente sente, é óbvio isso, né? Qualquer pessoa em sua consciência vai negar até, não vai concordar com isso. Até o que mais afeta e o que mais modifica e altera a gente, influencia a gente, o que mais influencia a gente é o ambiente. Isso é fato. Né? É claro que a gente não pode tratar o ambiente como sendo determinante. A gente vai se sentir conforme o ambiente indicar, ou o ambiente mandar. Porque senão a gente simplesmente vai. Você nem estaria assistindo esse vídeo, eu nem estaria gravando. Né? A gente simplesmente não existe mais livre-arbítrio e você ficaria no sofá todo dia, não tem sentido isso. Entende? A gente vive a partir da ideia de que a gente tem um livre-arbítrio e que a gente escolhe como a gente vai se sentir ou falar ou agir a partir da forma como a gente acredita ou pensa ou sente. Não, mas veja bem, é fato que a paz e a plenitude a gente só consegue sentir dentro da gente. E aí eu estava conversando com esse amigo e ele negava a ideia da plenitude. A plenitude não é possível. Você nunca alcança ela. Veja bem, essa é outro erro fundamental. Se você trata ela como algo a ser alcançado, você nunca alcança porque aquela ideia do futuro ele nunca chega. Né? Toda paz, ela só pode ser sentida dentro, mas ela também só pode ser sentida agora. Você sempre está no agora. Então, se você tá tudo bem com você e você está sentindo paz e a plenitude agora, e você pensa, não, mas daqui a pouco vai mudar. Né? Daqui a pouco vem a contingência, daqui a pouco vem a invariabilidade do futuro, as coisas, e muda. Aí você vai se sentir mal, mas é que você foi
através da mente, do movimento mental, você foi, claro que mentalmente, né, você foi transportado para o futuro, que é uma ideia. Né? O futuro, ele é uma ideia, a gente vai tratar disso futuramente aqui, a gente vai falar sobre isso aqui em outros vídeos, nesse tempo cronológico. Né? Quando eu digo que é depois, eu estou me referindo a um tempo cronológico, que é fundamental para a gente viver em sociedade. A gente precisa de um relógio, mas é fato que o tempo, ele não existe de fato, né? Aquela história me dá 2 minutos, né? Você não consegue. Ele é uma ideia abstrata. O futuro, ele é uma ideia abstrata e o passado, ele é uma ideia abstrata. Você não pode sentir paz e plenitude no futuro. Você só pode sentir ela agora. E se você se questionar, mas no futuro eu vou sentir, você saiu do agora, você foi para a mente aonde o passado e o futuro existem, né, na mente. Quando você consegue estar presente e sentir a paz e a plenitude, você faz isso agora. Eu sei que é um paradoxo porque a mente, ela vai de novo para o futuro, mas e depois? E depois? Não, mas o depois, ele é agora. Você nunca sai do agora. Você sempre está no agora. Isso é uma ideia que ela amadurece na nossa mente. Ela amadurece. É interessante pensar e é importante para essa ideia amadurecer mais, que a grande maioria das pessoas está sempre no futuro ou no passado. Isso é, ela está sempre imaginando algo no futuro e ela está sempre lembrando de algo no passado. O medo é sempre futuro. Você não tem medo de algo que aconteceu. Você tem rancor, remorso, você tem raiva, você tem ressentimento, mas você não tem medo porque já aconteceu. O medo, ele sempre está no futuro. Então, sempre que a gente sente ansiedade, é futuro. Né? E a depressão, é claro que a depressão é algo muito, muito sério e muito profundo, né? Não dá para falar levianamente desse termo sem depreciar a depressão. Mas veja bem, é de certa forma um excesso de passado, né? O rancor, o remorso, o arrependimento, né? Você está aqui, mas você só está aqui fisicamente, você está mentalmente, você está 100% no passado. E é interessante para essa ideia amadurecer na mente, a ideia de que você está sempre no agora e que a plenitude e a paz, elas só podem ser sentidas agora. Para amadurecer isso, é importante você pensar que você entender que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, está a grande maioria do tempo no futuro. E aí, é claro, eu falei do medo, né? Mas tem um bom também, tem ao outro lado, que é a esperança, né? É o sonho, né? A imaginação, a fantasia e também o passado, a nostalgia, né? Aquelas boas lembranças do passado. A grande maioria das pessoas está aí e elas fazem breves visitas ao agora, ao momento presente. Essas breves visitas que elas fazem agora, ao momento presente, elas vivem, não sei, um grande momento, né? Um nascimento de um filho, um amor, uma conquista, ela está agora, ela está sentindo isso agora. E o interessante da gente fazer é a gente tentar, devagarinho, né, com o tempo cronológico, a gente ir se situando mais no presente e fazendo breves visitas ao futuro e ao passado,
que é onde a gente não consegue sentir a plenitude e a abundância. Então, veja bem, quando a gente fala que é possível viver em um estado de plenitude, é algo que deve ser falado e deve ser pensado e refletido com muita calma, porque causa nas pessoas uma esperança. Não, eu vou fazer isso, ou eu vou comprar aquele curso, né? Eu vou mudar minha mente, não sei, e eu vou conquistar isso. E toda conquista ela vai para o futuro e o futuro nunca chega. Quando você pensa que você precisa, você não está pronto ainda, você está dizendo de certa forma que você precisa de mais futuro para estar no agora, sendo que tu sempre está no agora. Então, veja bem, são ideias que elas demoram um tempo cronológico para amadurecer, mas depois que você entende, você tem uma paz, uma tranquilidade, uma plenitude que você de fato sente ela e de fato você só pode sentir ela agora. E isso é uma experiência, né? Isso não é algo que tu consegue comprovar cientificamente ou criar um método, porque é algo 100% individual, né? A percepção, a sensação, ela é individual, tu não pode dar isso para alguém, tu não pode mostrar isso para alguém. Como o gosto de algo, né? Como tu vai descrever o gosto, sei lá, vamos pegar tem aquela fruta pitaia, né? Que é pouco conhecida, sei lá. Eu já comi, mas algumas pessoas não comeram, e aí ela de fato não tem gosto de nada, ela não tem gosto. Mas eu posso dizer que ela não tem gosto e você vai pensar em quê? Você não vai pensar no gosto dela, você precisa provar, precisa experimentar. A gente vai falar disso sobre, sobre a experimentação, né? Que é a ideia da ilha, que é uma ideia que eu gosto bastante, eu vou falar em outro vídeo. Bom, era isso. Comente aí o que você acha dessa ideia da plenitude. Lembrando que eu não estou falando de uma promessa ou algo do gênero. Não é nada disso. Tá? Deixa um comentário aí.